do Senhor, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a oportunidade nessa semana de estudar a lição de número 6, que tem como tema o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Então você é o nosso convidado a participar dessa aula conosco, desse seu comentário, desse sua pergunta, sua dúvida. Nós estamos sempre acompanhando aqui. Se você é novo aqui assistindo a aula da Escola Bíblica Dominical, se inscreva no canal da EAD Glória, curta, compartilhe, mande para alguém o link desse vídeo aqui para que alguém também possa ser abençoado e edificado também pela palavra de Deus, por este ensino tão maravilhoso que são as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Está aqui comigo o presbítero Israel, que é o professor também da Escola Bíblica Dominical, que sempre está aqui conosco. Pai do Senhor, presbítero Israel, seja bem-vindo. Pai do Senhor, evangelista Ariel, obrigado. Mais uma vez, mais uma semana. Graças a Deus, né? É assim. Hoje nós temos essa lição, que é uma lição maravilhosa, é uma lição que nós vamos estar estudando sobre sucessão ministerial, fidelidade ministerial. E quando nós falamos de fidelidade ministerial dentro do contexto dessa lição, nós vamos ver que a fidelidade entre o líder e o liderado, entre aquele que vai ser sucedido e o seu sucessor. Nós vamos também estar vendo nessa lição aqui um tema importante, que é a comunhão que tem que haver entre dois homens de Deus que andam em um propósito só, que tem um ministério semelhante, que foram colocados juntos com uma finalidade por Deus no ministério. Nós vamos ver esses temas durante toda essa lição. Nós vamos estar tratando especificamente do profeta Elias e também do profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. Nós temos o textuário dessa lição, que está em 2 Reis, no capítulo número 2, versículo número 9. A Bíblia diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 2, versículo de número 9. Verdade prática da nossa lição. Presta atenção na verdade prática da nossa lição e você vai ver já um resumo do que nós vamos estar tratando aqui nessa lição, nesta aula da Escola Bíblica Dominical. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Então nós vamos ver conselhos aqui nessa lição de hoje, que é muito bom nós estarmos próximos a pessoas que têm intimidade com Deus, que andam com o Senhor, uma vez que se nós seguirmos o exemplo dessas pessoas, até mesmo imitá-las, como a Bíblia diz que nós devemos imitar os fiéis, né? Até mesmo imitá-las, claro, tudo dentro do limite. Você não vai ser o robozinho do seu líder, né? Mas imitar as atitudes, os princípios, as ações que dignificam aquela liderança é também um caminho a ser seguido por aquele que está sendo liderado, aquele que está sendo conduzido pelo seu líder. Então, essa é a verdade prática da nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, desta aula. A leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, versículo número 1 até o versículo número 15. Eu queria pedir ao presbítero Israel que fizesse para nós aqui a leitura bíblica em classe. Acompanhe com atenção. A paz do Senhor, meu querido ouvinte, meu querido participante das nossas aulas toda semana. É um prazer estar com você. Vou fazer essa leitura para a honra e glória do nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. No segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículos de 1 a 15. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas, que estavam em Betel, saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse:
Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calaram-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Perfeito. Então aqui está a nossa leitura bíblica em classe, o texto do qual nós vamos estar fazendo uso durante toda essa lição da escola dominical. Nós vamos estar abordando no primeiro tópico aqui o final do ministério de Elias. Então é o objetivo nosso, o primeiro objetivo nesse primeiro tópico. O segundo tópico nós vamos estar abordando sobre o pedido destemido de Eliseu. Nós vamos ver quando o ministério de Elias estava se encerrando, Eliseu fez um pedido destemido, eu diria até que um pedido ousado, né? Mas ele sabia exatamente aquilo que ele desejava, que ele queria, e estimulado por Deus e por essa visão ministerial, Eliseu fez um pedido destemido a Elias. Então nós vamos estar vendo no segundo tópico dessa lição. Terceiro tópico dessa lição, nós vamos estar fazendo um registro aqui da concretização do início do ministério de Eliseu. Então, quando termina o ministério de Elias e começa o ministério de Eliseu, nós vamos estar vendo ainda no terceiro tópico dessa lição como que foi esse começo do ministério de Eliseu. Porque todo ministério, nós vamos estar vendo nessa lição, ele precisa ser confirmado pelos céus, né? E a terra, quando eu falo terra, quero falar também dos homens que estão ao nosso redor, precisam reconhecer a autoridade também do ministério que é sobre a vida do homem de Deus. Então, se você tem um ministério, fica ligado nessa lição, aborda direitinho, faz seu comentário aqui embaixo, deixa sua dúvida, participe conosco. Essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical e é um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Logo na introdução, nós vamos perceber que o comentarista ele frisou a proximidade que Elias tinha com Eliseu.
eles andavam juntos, para todo canto eles estavam juntos. Eliseu era o moço do profeta Elias. E o profeta Elias, ele foi um grande homem de Deus. Nós vamos estar vendo durante essa lição. Na verdade, já no primeiro tópico, nós vamos dar uma introdução um pouco da importância do ministério do profeta Elias para o povo de Israel. E Eliseu se criou aos pés de Elias. Ele aprendeu com Elias. E Elias fez um ato, até um gesto de repente, eu diria de gratidão, né? De chegar para Eliseu e dizer assim: Eliseu, o que é que você quer? Porque meu ministério está se encerrando, meu ministério está se acabando. Então, assim que encerrar o meu ministério aqui, alguma coisa eu preciso deixar para você. O que é que você quer? E prontamente Eliseu pediu aquilo que ele queria. Ele pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. É um pedido, como disse o comentarista, muito destemido. Mas eu acho uma postura muito interessante, presbítero Israel, de Eliseu. Eliseu, ele se espelhou em Elias. Ele observou em Elias um homem de Deus cuja autoridade do Espírito Santo estava sobre a vida dele, e ele sentiu o desejo de ser não apenas só como Elias, de ser mais ainda. Ele queria ter o dobro do Espírito que Elias tinha, de tão bom que ele observou. Então, um ponto central já dessa lição que nós podemos abordar aqui é que nós devemos sempre nos espelhar em pessoas que reflitam o caráter do Senhor, que tenham a presença do Espírito Santo de Deus, que temam ao Senhor, e tomando como espelho, nós precisamos seguir o mesmo caminho, para que nós tenhamos características de um verdadeiro servo do Senhor. Uma postura muito elegante, inteligente da parte de Eliseu, de querer o dobro do Espírito, porção dobrada do Espírito que havia sobre a vida de Elias. E se havia muita coisa sobre a vida de Elias, você imagina a porção dobrada, que era o que ele estava pedindo naquele momento, né? Essa proximidade entre Eliseu e Elias trouxe bons frutos para a vida de Eliseu, que nós vamos estar vendo lá no terceiro tópico dessa lição. Eu queria pedir aqui para Israel que nesse primeiro tópico o Senhor nos trouxesse em relação à despedida de Elias, o ministério dele terminando, como é que foi, o que aconteceu. Nos traga aí essa introdução do primeiro tópico. Olá, graças a Deus nós temos a honra de estar nessa lição, e essa lição ela tem muito aprendizado para todos nós, porque fala do terno, né, do ministério de Elias, um homem de Deus, um homem que se preocupou em fazer a obra de Deus, um homem que, como já estudamos aqui, veio de uma cidade pequena, que veio de repente assim, digamos, do nada, mas que veio direcionado por Deus. E Elias, ele se preocupou em fazer a obra do Senhor com determinação, com coragem, com amor, mas sabemos que o homem ele é limitado. Mesmo ele fazendo a obra de Deus, mesmo a preocupação com a obra, mas o tempo de cada um, o tempo de ministério, isso aí é de conscientização de todos nós. Devemos ter essa conscientização que tudo aqui na terra é limitado. Então Elias, ele fez a obra, se preocupou, mas chegou ao seu fim. Ele estava percebendo que ele estava saindo daqui da terra, né? Ele percebeu que o seu ministério estava se acabando, né? Então, nós podemos falar aqui no primeiro tópico a despedida de Elias, e vemos aqui nesse primeiro subtópico onde diz o ministério de Elias termina. Então, mais necessário nós entendermos qual foi, na realidade, a missão, né? Para que Elias veio. Então, Elias ele veio com o objetivo de repreender, com o objetivo de aconselhar e com o objetivo de direcionar os reis, né, de Israel. Então, esse foi o objetivo de Elias, né? Nós podemos ver isso em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1. E aí vem a hora dessa missão, né, de término. Mas o que eu acho muito interessante
que nós vamos chegar nesse ponto, que Elias ele também se preocupou com a continuidade, né, da obra, né, do ministério dele aqui na terra, né? Mas aí é um assunto que nós vamos ver no segundo tópico. Mas nós podemos falar também sobre quem foi Elias, né, como um dos profetas, né, que mais fez, assim, se preocupou, né, de fazer a obra do Senhor, e ele é considerado, né, como as suas profecias a curto prazo, né, porque foram profecias que foram direcionadas, ou seja, aquilo que ele falava se cumpria. Ele é uma coisa de maneira quase que maneira, imediata. exatamente, né? É uma do que marca o ministério de Elias, essa intimidade que ele tinha para com Deus, porque vemos que os profetas e as profecias, elas têm um tempo, né? A gente sabe disso. Às vezes o profeta fala, mas aí se espera o cumprimento, mas com Elias era coisa instantânea, né? Então isso foi que marca o ministério de Elias. Outra coisa também que marca o ministério de Elias é essa aparição dele, né? Vemos essa importância de Elias, quando ele aparece ali na transfiguração, ali de Jesus, ele aparece também. Então isso aí, vemos essa importância de Elias, e aparece ao lado, né, de Jesus, está escrito em Mateus no capítulo 17, no versículo 3. Então, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro, né? Então, aqui são alguns detalhes, né, do ministério de Elias. Mas é muito interessante esse ministério, de vermos essa determinação e essa coragem de Elias como um homem de Deus, um homem valente, de espírito, né? E isso é muito interessante, como já estudamos em algum momento, mas ele não temeu em momento algum, mesmo a mensagem, né, seja uma mensagem dura, uma mensagem que muitas das vezes pudesse trazer medo, temor, né? Teve seu momento de preocupação também com a sua vida, mas o que mais interessa é o que vemos também que Deus estava com ele, a ponto de Deus, né, o alimentar, usar os povos para o alimentar, quando naqueles momentos que ele muito se preocupou com a sua vida, de estresse, um momento de estresse, de pensar que de repente iria perder a sua vida, né? Mas aí Deus, ele demonstra esse amor também para com ele, né? E Deus foi com Elias todos os seus momentos. Perfeito. Então a gente observa, a partir do comentário aqui do presbítero Israel, que Elias ele teve uma importância muito grande no ministério profético. Citando o momento lá da transfiguração, apareceram Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Então você observe o tamanho da dimensão da importância. Tanto que o discípulo que estava com Jesus disse assim: aqui é muito bom. Só que a gente prepara uma cabana aqui, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Agora, uma coisa muito interessante, presbítero Israel, mesmo tendo essa grandeza ministerial, tudo que começa tem um fim. Isso. Tudo que começa tem um fim. Escute, você pode ter um ministério grandioso, muito abençoado por Deus, mas você tem que saber qual é a hora de passar o bastão. E muitos não entendem essa responsabilidade. Muitos não entendem essa responsabilidade. E, na verdade, a liderança de um líder, a eficácia da liderança de um líder é observada exatamente quando esse líder deixa a sua presença de fora do ambiente, né? E os seus liderados assumem. Aí é que vai ver se realmente a liderança dele foi uma liderança aprovada. Então, nós observamos que Elias teve um ministério grandioso, um ministério glorioso, né? Mas teve um fim. E aí eu acho interessante porque o comentarista da lição, na sinopse desse tópico, para a gente finalizar o primeiro tópico e para o segundo, ele disse assim, terminar a carreira com mais conquista do que derrotas deve ser o alvo a ser alcançado. Toda a carreira ministerial, nossa vida,
que nós sabemos que tem um começo e um fim, tudo que a gente faz tem um começo e um fim, tudo que nós se propusemos a fazer, nós precisamos também nos esforçar para termos mais vitórias do que derrotas. Claro que é inevitável que uma hora ou outra a gente vai ter uma derrota. A gente não pode dizer que o processo que o profeta Elias passou, de pedir a morte dele, foi algo bom. Não, foi algo ruim. Foi um momento de fraqueza da parte dele, demonstrando a humanidade dele, assim como nós somos humanos. Então nós estamos sujeitos sim à derrota. No entanto, pega o saldo do profeta Elias. Ele teve muito mais vitória do que derrotas. Teve muito mais momentos bons, né, do que ruins. Então esse deve ser o alvo de todo o líder. E reconhecer que tudo tem um começo e tem um fim. Saiba, se você estiver chegando nesse ponto, saiba que também qual é a hora de passar o bastão, pedir a Deus a direcionamento para ter a pessoa certa para passar o bastão, para também não fazer errado, né? Passar o bastão para alguém que não vai valorizar tudo que foi construído por você e pelo seu ministério. E ainda também nesse primeiro tópico nós podemos observar que foi em Gilgal que Elias ele estava, né, quando ele percebe, né, o fim, né, do seu ministério, e vemos também que alguns fatos importantes aconteceram também em Gilgal, né? Vemos a travessia, né? Foi estabelecido o memorial da travessia, né, do Jordão, realizado por Josué, né, Josué 4, 19 e 20. Foi ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, né? Foi em Gilgal que Elias tomou ciência, né, do término do seu ministério profético, né? Perfeito. Então, na realidade, Deus escolheu até um lugar assim, muito importante na história de Israel, para demonstrar, para deixar claro para Elias que o ministério dele estava se encerrando aqui na terra. E um detalhe, né? Elias ele foi separado de Eliseu por carruagens, né, de fogo e foi levado num redemoinho pelo Senhor aos céus. O que aconteceu com Elias, com o corpo dele? Nós não temos. Mas aí nós vemos que também nós vamos adestrar essa parte aí, mas a gente já adiantando, né, que ali é um exemplo do que vai acontecer com a igreja, né, do Senhor, o arrebatamento da igreja, né? Então nós vemos isso aí em dois momentos, né, que aconteceu essa trasladação com Enoque e com Elias também, né? Então isso aí lá no Antigo Testamento, que são fatos que hoje a gente vê que muitas pessoas às vezes ainda ficam com essa de se realmente se vai acontecer. Quando a gente fala do arrebatamento da igreja, mas isso nunca vai acontecer. E é como se para Deus existisse uma dificuldade para que o povo saísse daqui da terra, para que acontecesse esse momento, esse traslado. Exatamente, esse fenômeno, né? Um fenômeno, aquilo que vai acontecer. Então, muitas pessoas mais vemos que já existem, lá no Antigo Testamento, em dois momentos, vemos que isso já aconteceu, com esses dois homens de Deus. Então, não existe dúvida para o arrebatamento também da igreja acontecer da mesma forma, né? Então, perfeito. A gente sabe que esses homens eles não experimentaram a morte, eles foram trasladados e foram para a morada arrebatados pelo Senhor. Isso, né? Exatamente. Então nós observamos sempre que o Antigo Testamento ele era sombra das coisas futuras. Ele traz pilares, né, para o novo, né? E hoje nós enxergamos o cumprimento da palavra e cabe a nós crer nisso, né? Crer na palavra e seguir confiando que assim como aconteceu no passado, certamente acontecerá com a igreja do Senhor. Pois bem, finalizamos aqui a despedida do profeta Elias, né, o início do final do seu ministério. Vamos agora para o nosso segundo tópico da nossa lição. E já é 24 minutos de aula e a gente ainda vai para o segundo tópico da lição. Os professores estão conversando demais hoje, né? Mas nós vamos ver aqui sobre o pedido ousado de Eliseu. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre a fidelidade de Eliseu e uma fidelidade que era voltada para Elias. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus tinha lhe confiado a fazer. No texto que nós fizemos leitura, na leitura bíblica em classe, várias vezes, né, Elias assim, Eliseu, fica aqui que Deus me mandou ir para Jericó. Aí Eliseu dizia, não, onde o senhor for,
eu vou atrás. Aí Eliseu disse assim, não, fica aqui que Deus mandou ir para Betel. Não, aonde o senhor for, eu estou junto com o senhor. Aí chegava Elias e disse de novo, ô Eliseu, fica aqui que Deus me mandou ir para o Jordão. Você acha que Eliseu em algum momento abandonou Elias? Mesmo sabendo que era o final do ministério dele? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Mesmo estando no final do ministério, nenhum líder pode ser desprezado pelo seu liderado. E especialmente pelos seus sucessores, aqueles que são cotados para serem seus sucessores. E o que acontece é que muitos, às vezes, quando assumem esse bastão, esquecem de quem passou o bastão. E de repente quem passou o bastão está do lado aqui, ó, vivo ainda, né? Só passou o bastão ministerial. Então, lembre-se de honrar o seu líder. Ainda que ele tenha lhe passado o bastão, honre o seu líder. Não desonre em momento nenhum. Eliseu demonstrou essa fidelidade, porque para ele era um prazer servir a Elias. Para nós somos colocados no ministério, é um prazer servir aqueles aos quais o Senhor coloca sob nossa liderança. E nessa fidelidade, né, Elias deu a oportunidade de Eliseu pedir uma coisa para ele, e Eliseu fez um pedido, que eu só abordasse o segundo subtópico desse segundo tópico aqui, sobre o pedido de Eliseu a Elias. Você acredita que, o que eu percebi diante dessa insistência de Eliseu, e diante também dessa insistência de Elias não querer, não querer, a gente pode dizer entre aspas, que Eliseu estivesse com ele nesses 3 momentos, ou nesses 3 lugares. Então, o que eu percebo é que Eliseu estava sendo testado, né? Eliseu estava sendo provado, e a gente sabe assim, que todo ministério de uma pessoa ele é testado, ele é provado. Nenhum homem de Deus, ou Deus não coloca nenhuma pessoa à frente de um trabalho que ele não venha a passar, né, por esses testes. E a gente sabe, Deus usa, né, esses momentos de provações para ver também a nossa fidelidade, né, para com Ele, e aqui vem para com o ministério. Porque se ele pudesse lá, quando Elias fala, né, que ele estava em Gilgal, ele disse que ele ia para Betel, e se Eliseu dissesse assim, tá bom, eu vou ficar aqui. Então, de repente, Eliseu ele não fosse aprovado, não ficasse como o seu sucessor no seu lugar. Mas aí ele disse, não, eu não te deixarei, eu também vou com você. Então, aqui nós vemos essa fidelidade, né, de companheirismo. Sabemos que aqui também tem uma lição para os homens de Deus, aqueles que trabalham, né, um lado do outro, a questão dessa intimidade e de companheirismo, de dupla fidelidade. Assim, para onde o que der para você vai dar para mim também, né? O que acontecer com você vai acontecer comigo. Então a gente vê esse momento muito interessante de Eliseu dizer assim, não, eu não vou lhe deixar, né? Então aqui vemos que hoje muitas das vezes essa questão de intimidade entre pessoas, de companheirismo, às vezes a gente não encontra muitas pessoas fiéis, né? Você encontra pessoas muitas das vezes para estar ao seu lado, quando às vezes ele quer ser servido, né? Mas para servir, mas para estar ao lado, muitas das vezes falta de algumas pessoas. Então é uma característica, né, interessante e importante do seu liderado, é ele estar ao seu lado, é ele ser fiel ao seu líder. Então vemos que Eliseu ele passou por todos esses 3 momentos. Essas etapas. Ele foi aprovado, exatamente. E aí ele diz assim, aí durante a viagem Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, né? Mas ele se recusou. Está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Então, aqui nós podemos ver que Eliseu, ele estava no olhar de Deus, né, como uma pessoa
para ser sucessor. Sucessor. E aqui nós vemos também quando Elias ele pergunta, né, ele percebe, né, e ele pergunta a Eliseu o que era que ele queria, né? É aquele momento que ele está dizendo, não, você me peça antes que eu vá embora, aproveite o momento, enquanto eu posso lhe ajudar, enquanto eu posso lhe servir, o que é que você quer? E aí Eliseu pede a porção dobrada. E a gente vê que essa porção dobrada, lá em Israel, quem que recebia a porção dobrada? Era o primogênito, era uma herança, né? A herança, a porção dobrada, era o primogênito que recebia. Ele recebia duas vezes mais do que os demais recebiam. Exatamente. E aí, quer dizer, então esse termo, esse acontecimento, esse fato, isso já acontecia em Israel. Mas o que a gente vê aqui, quando Eliseu ele usa essa palavra, esse termo, para dizer que eu quero a porção dobrada do teu espírito, então, o que Eliseu estava dizendo com isso? Eliseu estava dizendo que ele queria ser herdeiro de Elias, ou seja, ele queria ficar no lugar. Não que ele fosse dizer assim, não, eu quero ser maior do que duas vezes em poder. Exatamente, eu quero receber, porque se a gente não for pegar ao pé da letra, vai dizer assim, não. Então, Eliseu quis ser mais duas vezes, o dobro do que Elias fez, ou seja, em milagres, em poder, mas não foi nenhum nesse sentido. Vemos que quando a gente traz essa expressão para a forma conotativa, a gente vê que ele quer ficar ali no lugar, quer ser o seu sucessor. E aí ele diz que coisa dura ele pediu, né? Eliseu pediu, porque eu vejo assim que Elias é como se ele dissesse assim, o que eu tenho não é meu, eu não posso lhe dar, né? Em outras palavras, né? O que eu tenho é de Deus. Aí você pediu uma coisa muito dura, quer dizer, Elias sentiu naquele momento de qual é a garantia que eu vou ter que Deus vai lhe dar. Mas Elias diz também para Eliseu, se você vir, na hora que eu for embora, né, se você viu, como ele dissesse assim, quando eu for arrebatado, se você estiver até o fim, você vai receber. E ali a gente vê que Elias está com Eliseu não larga o pé, e aqui a gente vê assim também trazendo para a nossa vida hoje, né, a nossa garantia da salvação, a fidelidade, porque nós esperamos o arrebatamento da igreja, né, e nós estamos nesse contexto e aguardamos. E quem que vai ver, quem que vai participar do arrebatamento? Aquele que permanecer até o fim, porque como você já citou aí, o Velho Testamento ele é toda uma prefiguração, né, do Novo. Então, a gente hoje se espelha lá no Velho Testamento. Então, vai acontecer algo com a igreja do Senhor que já aconteceu com esses dois homens de Deus, como nós já citamos aqui. Então, Eliseu ele conseguiu ficar no lugar, ou ser o sucessor de Elias, porque ele viu esse momento de arrebatamento, no momento que apareceram aqueles carros, né, e ali pegaram Elias e ali levaram embora. Então, vemos aí que a fidelidade a Deus, ela deve permanecer, e a perseverança de alcançar a salvação e deve estar até o fim da vida para se conseguir. Porque se Eliseu tivesse abandonado Elias lá no meio, né, da caminhada, de repente ele não tivesse sido o sucessor, Deus não tivesse colocado aquela unção, aquele poder que colocou, que deu a Elias para dar a Eliseu, né? Dando a oportunidade a ele de ser o herdeiro desse ministério. Exatamente, tão glorioso. Isso mesmo. Que o profeta Elias ele teve lá em Israel. Então a gente observa, para finalizar aqui esse segundo tópico, que Elias era uma inspiração para Eliseu. E como é bom quando nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, líderes que são inspiração para nós, que nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a ter um espelho, a ter alguém para se espelhar. Nós sabemos que nós temos o nosso Jesus que é perfeito, né? Que é maravilhoso, que é o nosso modelo maior, né? de exemplo, de inspiração. Mas aqui na terra, Deus conta com homens que sirvam de exemplo para outros homens.
para que os homens vendo possam seguir esses bons exemplos e esses homens se tornem inspiração para outros, para que novas gerações surjam, dando sequência à obra e ao trabalho do Senhor. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando nós podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e com fidelidade. É a partir daí que as oportunidades de nós crescermos ministerialmente acontecem nas nossas vidas. Perfeito, então chegamos ao terceiro tópico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, e aí nós vamos agora tratar do momento da transição, que é quando Elias é separado de Eliseu por aqueles cavalos e carros de fogo, né? E um redemoinho, Elias sobe aos céus. Tem gente que acha que Elias sobe ao céu na carruagem de fogo. Não. A carruagem de fogo foi só para separar eles dois, que eles eram tão unidos, né? Que Deus precisou mandar uma carruagem de cavalos de fogo para separar os dois, para que Elias pudesse desgrudar de Eliseu. E aí em seguida Deus manda um redemoinho e Elias é assunto aos céus em um redemoinho. E interessante é que quando Elias sobe, Deus leva ele no redemoinho, a capa de Elias cai. E quando a capa cai, quem era que estava lá na hora, enxergando, vendo tudo? Eliseu, que estava prontinho lá para receber e pegar a capa, que era uma simbologia da continuidade do ministério. Mas antes de tratar especificamente sobre a capa, que eu vou pedir para o senhor tratar aqui, certo? Eu quero ponderar em relação à comunhão que Elias e Eliseu tinham. Enquanto eles caminhavam juntos, como o comentarista abordou aqui, eles conversavam, eles tratavam, eles se questionavam, eles se perguntavam. Então, eles tinham comunhão. Eles não era uma relação seca entre líder e liderado. Era muito mais do que isso. Não era comunicação seca entre um profeta e um aprendiz de profeta. Não era isso. O que eles tinham era uma amizade, o que eles tinham era uma proximidade. E o comentarista ele ponderou aqui, a amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. É uma coisa importante, onde não existe, melhor dizendo, essa comunhão e essa unidade entre pessoas que foram chamadas, vocacionadas para fazer um trabalho no reino de Deus, nunca vai resultar, nunca vai ter bênção espiritual para a igreja do Senhor. E o contrário também é verdadeiro, quando as pessoas que são chamadas e colocadas um do lado do outro para fazer a obra, para fazer o trabalho do Senhor, elas se respeitam entre si, elas se conversam entre si, se combinam e andam juntos, aí a obra de Deus só tem a ganhar e o ministério ele é abençoado. Então, nós possamos aprender a sempre preservar a unidade, a amizade, a comunhão, o companheirismo entre irmãos, porque isso é fundamental para que o reino de Deus prospere, para que o reino de Deus ele avance. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? O Salomão perguntou isso, né, escrevendo a provérbio. Não tem como andar juntos se não estiver de acordo. Só anda junto se estiver de acordo, então precisamos estar de acordo, né? Enquanto companheiros ministeriais, tem, por exemplo, aqui meu companheiro, o presbítero Israel, é um companheiro de obra, é um companheiro de ministério. Eu vou andar com ele se eu não estiver de acordo com ele, se eu não for realmente amigo dele, se eu não for companheiro de verdade dele, se a gente não se ajudar, não tem como a gente andar junto e fazer a coisa acontecer. A gente só faz a coisa acontecer quando a gente anda se respeitando, se amando, numa amizade sincera e Deus abençoando. Presbítero Israel, nós vamos tratar sobre a capa de Elias, eu queria que o senhor tratasse. Infelizmente nós não temos muito tempo mais, perdoe que eu tomei o tempo, né? Mas a gente dá a sequência aqui, vamos finalizar esse tópico que ele vai tratar acerca, a capa de Elias é um símbolo, né? Exatamente, Como nós já percebemos, né, diante da aula, a capa de Elias foi a garantia, né? A garantia dessa transição, né, de ministério. Né? É o bastão que a gente falou desde o começo da lição. Exatamente, E o que eu acho interessante que o escritor, o autor da lição, ele diz que Elias ele deixou a capa cair, né?
Porque Elias estava vestido, não estava só com a capa, né? E por que só a capa que caiu e a outra roupa foi embora, né? Então, a gente vê que realmente a capa era o símbolo, né? É ali que quando ele usou a capa, né? Tocou nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram. Então, Elias, ao ser levantado, ou ele ser levado aos céus, ele deixa a capa cair, e ali Eliseu pega a capa. E o que eu acho interessante é que Eliseu ele vai usar, porque aí ele faz uma pergunta, né? Naquele momento que ele dizendo, eu vou fazer um teste, aquela coisa, né? Você dizer, se funcionou mesmo, vai funcionar mesmo. Aquele momento de você dizer, eu vou ver se realmente essa capa tem poder. Exatamente, né? E aí ele diz, eu vou usar, né? Eu já peguei a capa, né? E agora eu vou ver se realmente eu estou, né, com essa porção dobrada, né, que eu pedi a Deus, se Deus respondeu, se Deus já respondeu. E aí ele faz então uma pergunta, está o Deus de Elias, né? Esse poder, essa unção, né? E aí Deus, o que eu acho lindo, esse trabalhar de Deus, que Deus não deixa ninguém confundido, nem envergonhado, né? Naquele momento que ele toca nas águas, perante ali os filhos dos profetas, foi um ato visto por muitas pessoas, e ali ele vê que ele toca e as águas se abrem. Então aí fica feliz, né? Porque eles dizem, eu estou realmente revestido de poder, eu tenho o poder de Deus, né? E aí aqueles que eu acho também interessante que os filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Então vemos esse reconhecimento, né? Eu acho interessante, foi uma lição muito maravilhosa, né? E tem muito aprendizado para todos nós, né? Tá acabando! Tá acabando, já são 41 minutos de aula, né? Mas para a gente finalizar aqui, é claro, é óbvio e evidente que a autoridade de um profeta hoje, de um homem de Deus, ou do ministério de alguém, não está em nenhum objeto, não está, por exemplo, no anel, não está no cajado, não está na capa, está no comportamento, na postura desse homem de Deus, que foi exatamente o que Eliseu, na prática, herdou de Elias, que foi o caráter ministerial sério de Elias, né? Profundo, um caráter cheio de comunhão com Deus, e fez com que Eliseu fosse muito bem sucedido no seu ministério. E esse sucesso do ministério de Eliseu, nós vamos estar vendo na lição da próxima semana, que vamos tratar exclusivamente do ministério de Eliseu, alguns milagres que aconteceram, a evidência de que Deus realmente estava sobre a vida dele. Porque quando os filhos dos profetas reconheceram, é o que nós tratamos no começo da nossa aula. O ministério de todo homem de Deus, ele é otorgado de autoridade pelos céus e ele é reconhecido entre os homens. Todo homem de Deus que tem um ministério, o ministério dele vai ser reconhecido pelos homens, porque a autoridade de Deus que está sobre a vida dele faz com que ele seja reconhecido como verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus. Nós chegamos ao final dessa lição, eu quero lhe agradecer. Para a gente já tem mais alguma coisa a acrescentar ou podemos agradecer? Podemos agradecer, né? Eu fico feliz, né, com a participação de todos que nos assistem no canal, né, que você possa a cada domingo, a cada semana, né, estar presente, e suas contribuições para o reino de Deus são muito válidas. Que Deus te abençoe muito. Quero lhe pedir, compartilhe essa aula, mande para alguém, bota nos grupos de WhatsApp de sua família, mande o link para alguém assistir e ser abençoado. Toda terça-feira, quando você receber, encaminhe para que alguém também possa ser edificado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Se puder mandar pelo ar, mande pelo ar. Da maneira que for, você manda. Aqui é coisa boa, é para abençoar, viu? Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima semana em nome de Jesus. Amém.